Que o Senhor esteja nessa noite, esse novo culto, que nós estejamos de corações abertos para receber Sua palavra. Vamos colocar em pé, vamos louvar o nosso Deus, porque Ele está aqui neste momento, movendo entre nós. Ele está mudando as nossas vidas a cada dia, amém? Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus,
Ti, Jesus. Nosso Deus sempre foi, sempre será e sempre há de ser o mesmo. Amém? Em Hebreus diz: pois Deus, que cria e sustenta todas as coisas, fez o que era apropriado e tomou Jesus, que é perfeito, por meio do sofrimento. Ele fez isso a fim de que muitos, isso é, os seus filhos, tomassem parte da glória de Jesus, pois é Jesus quem os guia para a salvação. Jesus purifica as pessoas dos pecados. Todos, tanto como eles são purificados, têm o mesmo Pai. Amém? Nós temos o mesmo Pai em Cristo Jesus, que é o nosso Deus, quem nos sustenta, quem nos criou e hoje nos sustenta e sempre será o nosso Deus. Amém?
boa noite à pessoa que está próxima a você. Diz: Deus abençoe a sua vida. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à casa de Deus. Nesta nossa segunda celebração desta noite, já tivemos aí a primeira celebração. Deus te abençoe, boa noite. Podeis assentar, queridos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos os queridos irmãos, visitantes nesta noite. Nós estamos desde o domingo passado tendo uma experiência diferente aqui. Os cultos sempre nós tínhamos uma celebração às 19 horas. Estamos nos dividindo aí para termos uma melhor logística dos nossos cultos. Então nós temos a primeira celebração domingo à noite, às 18 horas, e a segunda celebração, desde domingo passado, agora às 20 horas. Então seja bem-vindo entre nós, e é um prazer muito grande receber os queridos amigos, visitantes e irmãos em Cristo. Meus irmãos, nós estamos felizes. Hoje tivemos uma sessão administrativa muito boa, graças a Deus, e eu quero convidar aqui à frente novos irmãos. Já apresentei alguns no primeiro culto, vou apresentar agora no segundo. Irmã Maria Auxiliadora, irmã Bárbara, irmão Luiz, vem aqui à frente. Esses irmãos, hoje na Assembleia da Igreja, estão vindo agora para a nossa igreja aqui. Já apresentei os outros no primeiro culto, então a salva de palmas para eles. Estão conosco aqui, vai ser bênção muito grande a presença de vocês com a gente. Sejam muito bem-vindos entre nós e que sejamos todos um como igreja e abençoando e servindo uns aos outros. Deus abençoe. Podeis assentar, queridos. Bom, tivemos além disso leitura de relatórios e outras coisas importantes, como por exemplo ouvir relatório lá da nossa congregação em Gameleira. E foi bênção também, emocionante ouvir o que Deus tem feito ali através dos servos do Senhor ali. E uma das ações será justamente no dia 1º de maio, ali os batismos. Dentre aqueles que estão se candidatando para o batismo aqui, também teremos batizandos ali da congregação batista nossa ali na Gameleira. E certamente vai ser um dia muito especial. 1º de maio é um dia muito especial para a nossa igreja ali na chácara, no Acampiba, que nós temos tradicionalmente aquele encontro ali, culto ao Senhor. Teremos o culto a partir das 9 horas da manhã. Depois, os batizandos, iremos lá para a piscina e iremos batizar aqueles que estão aí se candidatando para o batismo, para ter uma vida nova com Cristo. E depois nós estaremos todos juntos naquele junta-panela abençoador ali, churrasco, está tudo sendo preparado com muito carinho. Então você é nosso convidado também para estar conosco ali na chácara da igreja, dia 1º de maio, para aquela grande celebração. Então, por falar em chácara, ontem nós tivemos um encontro muito feliz ali, cerca de 70 adolescentes. O pastor Kiko falou no primeiro culto, a irmã Marisa fala no segundo culto, é o evento da Escola Bíblica Dominical. Dá um breve testemunho sobre como foi ontem a atividade lá na chácara, cerca de 70 adolescentes lá na chácara, e as programações ainda para o mês da Escola Bíblica Dominical. Irmãos, graça e paz. É uma alegria, um grande privilégio a gente trabalhar na obra do Senhor, né? Amém. Eu gosto muito daquele versículo que o apóstolo Paulo fala em Coríntios, que nós somos cooperadores de Deus. E eu sempre fico pensando que privilégio a gente poder cooperar com a obra do Senhor, né? Cooperar com um Deus que nem depende da gente, criou todas as coisas, tem poder sobre todas as coisas, e a gente tem o privilégio de ser cooperador de Deus. E foi isso que nós fizemos ontem, durante todo um mês de programação, né, pastor Kiko? Nos organizando para receber os nossos adolescentes. Nós recebemos ali os adolescentes do Criar e Tocar, do núcleo da igreja.
do núcleo do Jardim da Promissão, e também os adolescentes e juniores da nossa igreja. E eles tiveram ali a oportunidade de estudar sobre a vida de Zaqueu, tiveram a oportunidade de ouvir da palavra de Deus. O pastor Kiko ministrou aos adolescentes. Nós tivemos muitas conversões e a gente fica assim encantado de ver eles tomarem uma decisão por Jesus. E às vezes a gente fala assim: ah, mas são meninos ainda. Mas ontem, um pouquinho que nós conversamos, né, pastor? Eu estava falando, irmão Moisés falou que converteu aos 8 anos de idade. Eu me converti aos 12, parece que o senhor aos 8, né? Também 8. Aos 8 anos. E às vezes tem pessoas que olham para a gente e falam: é menino, não sabe. Mas nós estamos aqui porque um dia a gente teve um encontro com Jesus. E eu achei muito bom ontem quando o pastor falou de selar o compromisso, de selar aquele compromisso. E eu vi aqueles meninos na frente, e, irmãos, e não é assim porque um foi e o outro foi, não. Eu estava lá na frente, olhando, e, assim, quando o pastor começou a falar e fazer o apelo, eles, assim, quiseram ir e tomaram a iniciativa de ir, e aí o outro tomando esse compromisso com Jesus. E depois nós tivemos muita comida, né? Porque com adolescente a gente tem que preparar muita comida. E eles comeram com abundância, né? Desde o café da manhã, lanche, almoço. E na saída, né? Foram embora e lancharam bastante. E nós tivemos uma tarde de lazer. Nós teremos agora, no domingo 29, ainda dentro da programação da Escola Bíblica Dominical, uma classe conjunta, onde nós estaremos estudando sobre a nova Escola Bíblica Dominical discipuladora. Então, o pastor vai estar ministrando, né, pastor, e falando. E no dia 16 de junho, se tudo der certo e caminhar, nós vamos ter um outro acampamento, só que aí só para os juniores da igreja, então, e do Criar e Tocar. Então, meninos de 8 até 12 anos. Então, nós vamos fazer o acampamento agora para os pequenininhos também, dentro dessa ideia de levá-los, né, também para conhecer a Jesus. Pastor. Muito bem, então, irmãos. Essas programações da igreja nesse tempo, temos trabalhado, servido ao Senhor, e você também estará junto conosco, em nome de Jesus, trabalhando também para a obra de Deus. Nós vamos louvar ao Senhor agora, nesse momento, e vamos falar nessa música, nessa canção, sobre um homem que era chamado de Filho da Consolação. Era seu nome, Barnabé, e você que trouxe seu dízimo, sua oferta, sua contribuição, você também pode fazer a entrega nesse momento. Você pode estar vendo aqui, vai ter um QR Code aqui também, que você pode, através do aplicativo do seu banco, fazer a entrega da sua oferta também, se você desejar. Então vamos louvar ao Senhor. Era seu nome, Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José da Consolação. Você é um filho da consolação para a vida daqueles que estão ao seu redor. Então vamos louvar ao Senhor. Não fica bem a gente passar bem, o outro carestia. Ainda mais quando se sabe o que fazer e não se faz. Como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, vendeu o homem o que tinha e repartiu. Chipre, também chamado de José da Consolação, homem bom e piedoso, cheio de temor e fé, homem de Deus. E quando Saulo converteu-se a Cristo, lhe faltou amigo, alguém que fosse companheiro, fonte de consolo e abrigo. Como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso,
igreja se espalhou por todo canto que havia. Providência, assim por mão de Deus, chegou a Antioquia. Precisando de um pastor de almas, mesmo de um pastor de homens, foram procurar aquele que Deus preparou. Era seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José da Consolação. Homem bom e piedoso, cheio de temor e fé. Homem, só igreja. Era seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José da Consolação. Homem bom e piedoso, cheio de temor e fé. Homem de Deus. Amém. Eu quero convidar todas as crianças que vão para o culto infantil para vir aqui à frente desse momento, junto com o nosso irmão Moisés. Hoje nós tivemos, né, nesse dia, o dia de intercessão pelas crianças no Brasil. Já fizemos isso no culto da manhã, fizemos isso no primeiro culto e agora vamos fazer também. Lembramos, irmãos, e temos estado em oração pela vida do Danielzinho, filho do Felipe e da irmã Lohane, tem sido alvo das nossas orações nesse tempo. E eu quero convidar também, se você tem um pedido de oração, ou uma gratidão a fazer o seu, eu quero convidar você a vir aqui à frente. Há um hino que diz: sua fé Jesus contemplará, sim, o que Jesus promete dar. Ele vê o coração e responde à petição. Sua fé Jesus contempla. Você pode cantar de novo? Declarar: sua fé Jesus contemplará, sim, o que Jesus promete dar. Ele vê o coração e responde à petição. Sua fé Jesus contemplará. Ó Deus, obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado pela tua graça derramada, ó Deus, em nossos corações. Obrigado, Senhor, por esse momento tão especial de culto nesta noite. Ó Deus, obrigado pela liberdade que temos de podermos cultuar ao Senhor sem nenhum impedimento. Obrigado, ó Deus, por nos abençoar em todas as formas. Obrigado pelos nossos irmãos e irmãs. Agora, Pai, nós queremos rogar ao Senhor por essas crianças que aqui estão, pedindo ao Senhor pelos seus pais, pelos seus responsáveis, pedindo que o Senhor abençoe essas crianças, guarde, ó Deus, essas crianças do mal. Ó Deus, abençoe na aula, ó Pai, que elas terão agora, que elas sejam modificadas, transformadas pelo poder do Espírito Santo. Que o Senhor esteja abençoando a vida dessas crianças, livrando de todos os males, ó Deus. Em especial agora, quero pedir pela vida do Danielzinho. Abençoe aquela vida, Senhor, trazendo cura para aquela enfermidade. Na autoridade do nome de Jesus, ó Pai, nós queremos pedir, não porque nós temos merecimentos alguns, ó Deus, mas queremos pedir ao Senhor a cura daquela enfermidade, para a honra e glória do Teu nome, mas para a alegria do Teu povo, ó Deus, nós rogamos a Ti. Ó Deus, também agora queremos consagrar ao Senhor os dízimos, ofertas e contribuições entregues nesta noite. Abençoe, ó Deus, a Tua igreja, o Teu povo. Dá-nos graça, misericórdia, Senhor, para
avançarmos naquilo que precisamos, a construção do novo templo, as melhorias que precisamos, o investimento, ó Deus, sobretudo em vidas. Abençoe, ó Pai, dá prosperidade aos teus servos, que em fidelidade ao Senhor e à tua palavra devolve aquilo que te pertence. Ó Deus, os guarde do mal, proteja o teu povo. E aqui também, ó Deus, esses que aqui estão trazendo os seus pedidos de oração, a sua gratidão ao Senhor, ó Deus, de acordo com as tuas riquezas em glória, por Cristo Jesus, atende a oração que é feita neste lugar, ó Deus, sobre a vida do teu povo, salvando, curando, libertando, ó Deus, trazendo a bênção do Senhor sobre a vida de cada um aqui. Ó Deus, dá-nos o entendimento da tua palavra. Abençoe, Senhor, as músicas que ainda serão cantadas. Ó Deus, abençoe a tua palavra. Dá-nos entendimento, ó Deus, para que possamos muito mais do que saber apenas informações, mas que sejamos transformados pela tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Você pode declarar com toda a força do seu ser, quando você vai para o banco, você que está no banco, fique em pé e declare assim, ó. Declare: glória, glória, aleluia. Declare: glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem. Você crê nisso? Então canta de todo o coração. Declare: glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Cante este hino de vitória, cante esse hino de alegria. Declare diante de todo mundo que Jesus é Rei dos Reis, que Jesus é Senhor dos Senhores, que Jesus é vitorioso. Já refugie a glória eterna do nosso Senhor Jesus Cristo. Então cante, vamos cantar. A glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis, os sinais da sua vida, mas se mostram cada vez. Vencendo vem Jesus.
próxima música diz: onde estão os pecadores? Onde estão os pescadores? Os cativos a buscar, a servir e a cuidar? Onde estão os lavradores com sementes a lançar? Regam vida ao caminhar? Onde estão os que são chamados a fora a anunciar? Humildes, mas prontos a avançar. Onde estão essas pessoas? Onde está a geração eleita? Vamos louvar ao Senhor. Diga a Ele: somos nós, Senhor. Somos nós essa geração. Até Cristo voltar e até que Ele venha, por Ele resistirá. Somos nós. Oh, 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 oh. Onde estão os que se unem, reunidos a adorar, aprender e ensinar? Onde estão os que se doam, sempre prontos a ajudar, acolher e consolar? E onde estão os chamados a serem sal e luz, parábolas vivas de Jesus? Somos nós, igreja, um corpo em serviço e amor, a casa do Espírito, vosso Senhor, o braço estendido do Pai em nós vivo está. Somos nós, a noiva que vive a palavra pregar, proclama o reino até Cristo voltar, até que Ele venha, por Ele resistirá. Somos nós, igreja eleita, geração, sacerdócio real, santa nação. Somos povo de Deus, pelo mundo anunciar as grandezas daquele que um dia nos chamou e das trevas à luz nos resgatou, para sempre seu santo nome glorificar. Somos nós, igreja, um corpo em serviço e amor, a casa do Espírito, vosso Senhor, um braço estendido do Pai que nos vive está. Somos nós, a noiva que vive a palavra pregar, proclama o reino até Cristo voltar, até que Ele venha, por Ele resistirá. Somos nós, somos nós. Oh, 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 oh. Somos nós.
Podeis assentar. Eu quero, nesta noite, compartilhar a palavra do Senhor com os irmãos. Texto da palavra de Deus, lá no segundo livro dos Reis, capítulo 6. Segundo livro dos Reis, capítulo 6, o verso 16 e o verso 17. Texto da palavra do Senhor nesta noite. Diz assim: E ele disse: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos, para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e viu, e eis que o monte estava cheio de luz, cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Irmãos, existem muitas passagens do Antigo Testamento que são extraordinárias. Histórias de fé maravilhosas. Histórias de superação, não no sentido de si para consigo mesmo, mas de um coração posto em Deus. E a partir daquele momento, do coração posto em Deus, milagres extraordinários aconteciam. O autor de Hebreus, no Novo Testamento já, especialmente no capítulo 11, quando ele cita muitos personagens do Antigo Testamento, para nos ilustrar uma coisa: eles não viveram aquele tempo todo baseado nos rituais religiosos como garantia da sua salvação, mas a experiência que eles tiveram é resultado da sua fé. E essas experiências que eles tiveram aqui, experiências como esta, foram resultados não de ritos, conquanto que os ritos fossem importantes para dar-lhes a referência necessária do tipo de adoração que Deus esperava. Todavia, o que marcou o coração e o que fez com que eles vivessem, mesmo sem ter um referencial maior, pleno, da pessoa, da figura e da obra de Jesus Cristo, mesmo sem ter isso, o que marcou a vida deles foi que eles viveram unicamente pela fé. E no capítulo 12, subsequente ao capítulo 11, vocês estão vendo essa tão grande nuvem de testemunhas? Vocês permaneçam, porque a fé é o que vai fazer vocês terem experiências extraordinárias com Deus. E essa é uma experiência extraordinária de um servo do passado, há muitos anos atrás, mais de 2.500 anos atrás. E o contexto disso é interessante porque se trata de uma guerra. Há uma guerra entre o povo de Israel, que está centrado no Antigo Testamento, no povo de Israel, e um exército inimigo. E para nossa mente contemporânea, as primeiras discussões que nós temos é sempre se a guerra é justa, se essas batalhas eram justas. Isso acontece porque na nossa mente contemporânea o que existe é aquela ideia do Estado Civil e que as pessoas vão pela lei, a guerra é sempre injusta de todos os pontos de vista. Aliás, ouvi essa semana retrasada, um comentarista dizer que as guerras surgem, não é hoje em dia, não é pela comida, as guerras surgem, são por outras coisas, mas pela imaginação. E ele explicou, como um exemplo, ele falou de Jerusalém. Jerusalém é uma terra árida, clima desértico, não tem
nada lá que pode trazer algum tipo de benefício e lucratividade. Não é um lugar bonito do ponto de vista das belezas naturais, não é um cerrado brasileiro, é um lugar ermo, é um lugar árido, aliás, árido, mas a imaginação, Deus me deu esse lugar, é meu. Aí o outro, a religião, diz, não, Deus me deu esse lugar, é meu. Aí o outro, na imaginação, diz, Deus me deu esse lugar. E todo mundo briga por um pedaço de terra árido, seco, desértico, mas a imaginação gerou a guerra, gera a guerra de tudo. E considerando, de certa forma, uma palavra interessante, naquela época as guerras aconteciam pelos despojos. Muito longe dessa compreensão que nós temos, lockeana, essa compreensão que nós temos das pessoas que geram, da própria nação que gera riqueza por si mesmo, mas naquela época as guerras aconteciam porque na compreensão da mente daquelas pessoas, a guerra acontecia porque se eles não guerreassem, eles não teriam direito aos despojos dos outros, e a nação só enriqueceria se ela conquistasse as riquezas das outras nações. Essa era a compreensão que se tinha naquela época. Então, por isso que havia tantas guerras. É diferente de hoje, que existem guerras pontuais por conta da imaginação de muitas pessoas. E esse aqui é um cenário de guerra. Israel estava em guerra, mais uma vez, como sempre. Estava em guerra com uma nação inimiga. E em guerra, a nação inimiga montava estratégias, e esse é o contexto aqui. A nação inimiga montava estratégias, e Deus falava a Eliseu, o profeta, aonde estava a estratégia da nação inimiga, e a nação de Israel se preparava naquela brecha, aonde estava o problema. Aí ia para outro lugar, eles montavam uma outra estratégia, criavam um outro modelo, vão montar uma outra estratégia, ia para outro lugar. E aí Eliseu tinha uma visão, e naquela visão ele mandava o rei de Israel ir lá para aquele lugar, fechar a brecha, e o inimigo não conseguia. Um determinado momento, o rei do exército disse assim, quem é dos nossos é pelo rei de Israel. Quem dos nossos aqui é pelo rei de Israel. Porque tudo que a gente faz, tudo que a gente planeja, vai lá alguém e conta para ele. De modo que a gente não consegue se preparar e ter uma estratégia eficaz, agir de forma eficaz para atacá-lo. E aí alguém disse, olha, não é ninguém daqui não. Mas há um profeta em Israel chamado Eliseu que conta tudo que está no seu pensamento, quando você fecha até a porta do seu quarto. Ele conta tudo para o rei de Israel o que está acontecendo. Aí o rei falou assim, então manda uma tropa, não manda 2, 3 não, manda uma tropa atrás desse homem. Nós vamos buscar esse homem, vamos capturar esse homem. E eles chegam, pega e encontra com Eliseu, e Eliseu fala assim, olha, eu vou levar vocês no homem que vocês procuram. Ele não estava falando dele, ele estava falando do rei de Israel. Eu vou levar vocês ao homem que vocês estão procurando. E aí sai Eliseu, o servo de Eliseu, o ajudante chamado Geazi, o moço aqui dessa passagem que nós lemos, saem os dois pelo caminho e a tropa atrás deles. E eles, sem saber que a tropa veio buscar o Eliseu. Acontece que num determinado momento o ajudante de Eliseu fica muito atemorizado. Você imagina também, qualquer um ficaria. Você não ficaria não? Atemorizado. E aí acontece essa passagem que nós lemos aqui. Por que eu estou falando tudo isso? Porque em todas as passagens da Bíblia tem um significado espiritual para nós. Existe um significado espiritual para nós. Porque nós temos um inimigo. A Bíblia diz que nós temos um inimigo. E não é outra pessoa, não é outro exército. Mas o diabo, o nosso adversário, é o nosso inimigo. E ele procura as brechas das nossas ações. Ele procura as brechas do nosso coração para agir. Mas aqueles que são cheios do Espírito Santo de Deus, são avisados pela palavra de Deus, que eles podem caminhar
e deve fechar as brechas para que o inimigo não consiga chegar. A nossa briga, diz a palavra de Deus, não é contra a carne e o sangue, mas é contra os principados, contra as potestades, contra as forças espirituais da maldade que habitam nos ares. Nós temos o inimigo que monta estratégias, e muitas vezes a gente não percebe isso, e tem uma visão muito caricata do nosso inimigo. Por exemplo, o diabo está no nosso pé, alguns dizem. Outros dizem, o diabo não vai ter chance comigo, outros dizem. E subestimam a ação do maligno. Mas você já presenciou diversas vezes, você já presenciou situações em que, do nada, uma discussão surge, daquela discussão uma briga surge, e ali o inimigo que foi subestimado, naquela situação ele começou a fazer a sua obra, trabalhar e fazer a sua obra, e o que aconteceu? A desavença, a briga, as confusões e todas as obras da carne. Quem não já começou um almoço de família, que tinha tudo para dar certo, todo mundo junto, domingo, e todo mundo começa a conversar, e de repente, do nada, uma pessoa vai lá, fala uma conversa atravessada, e essa conversa atravessada dá numa outra conversa atravessada, e daqui a pouco todo mundo sai triste, chateado. Por quê? Da onde surgiu isso? Como essas coisas surgiram? Sabe, da onde surgiu? De uma ação do mal, em brechas que aconteceram, brechas que foram deixadas, que foram largadas. E aí o inimigo atacou em cima dessas brechas. E atacou. E assim, muitas vezes, é o que acontece. Também, muitas vezes, nós vivemos circunstâncias que parece que nós estamos rodeados de inimigos para todo quanto é lado. E uma circunstância semelhante a essa que nós vemos aqui. E agora eu não quero falar necessariamente dessa força espiritual do mal, mas parece muitas vezes que nós vivemos cercados de inimigos por todos os lados. Quem nunca teve essa sensação? E eu já ouvi diversas pessoas, pastor, hoje eu não posso confiar em absolutamente ninguém, porque qualquer pessoa que eu converso, qualquer pessoa que eu falo, eu tenho medo de que aquilo ali pode gerar algum tipo de problema, e eu já tive tantas decepções na minha vida, que eu hoje já não confio em mais ninguém para nada. Eu vivo a minha vida, mas eu acredito que eu esteja cercado de inimigos por todos os lados, porque qualquer coisa que eu falo, eu tenho essa dificuldade, e daqui a pouco eu vou sofrer, e eu vou viver situações difíceis. Quem também nunca viveu, talvez, essa situação de viver cercado de inimigos, por circunstâncias tão difíceis na vida, situações difíceis, e que você diz assim, não, dessa vez eu estou cercado mesmo, dessa vez não tem para onde correr, dessa vez eu estou com medo porque está se levantando muitas pessoas contra mim, muitas situações contra mim, e eu não sei mais o que fazer. E a semelhança do moço aqui, do ajudante de Eliseu, você se vê cercado por um exército inimigo, e você diz, gente, o que vai acontecer agora? Esse povo aqui veio para buscar a nós dois, principalmente o mestre aqui, Eliseu. E nós estamos andando pelo caminho, e esse grupo está andando. Agora você imagina, gente, a cena. Vem uma tropa de um outro país para pegar Eliseu e Geazi, certamente ia morrer os dois. E de repente, pensa na cena, pensa naqueles caminhos antigos, aquele caminho de estrada de chão, e os cavalos. Eu sei imitar cavalo. E você vê lá, e aí a ponta da espada bate no metal, fica... E Eliseu, e o moço de Eliseu caminhando naquela estrada. Imagina, o moço de Eliseu devia estar apavorado. Gente, o que vai acontecer comigo? E o texto parece que Eliseu está andando tranquilo. Há situações na vida que a gente só consegue enxergar o mundo físico. E quando a gente só enxerga o mundo físico,
Quando os problemas vêm, as circunstâncias ruins da vida vêm, as situações adversas vêm, elas vêm de um modo que a gente fica meio apavorado, é comum mesmo. É comum essa reação do moço de Eliseu, porque, na verdade, nós caminhamos entre dois mundos. Um que a gente vê, e um outro mundo que a gente não vê, e que na verdade é a fonte de todas as motivações, de todas as coisas, de tudo que acontece, é a fonte de tudo. Mas esse mundo hoje nós não vemos, nós vemos o mundo físico, e quando os problemas acontecem, e quando nós nos sentimos cercados, a primeira reação que temos é olhar e ficar atemorizado, porque nós passeamos. Isso é tão verdade que você está aqui nessa noite, porque nós estamos aqui adorando a Deus, nós estamos aqui adorando o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, conquanto que você não possa tocá-lo. É porque nós caminhamos em dois mundos, é porque caminhamos nesse mundo físico, que o que a gente enxerga muitas vezes é que nós estamos cercados por todos os lados, mas a gente entende que existe um outro mundo, um outro plano, um outro universo, e uma outra realidade espiritual, que aí alguns não conseguem perceber, mas que na verdade é a fonte de todas as motivações, é a fonte de todas as coisas, é da onde tudo procede. O bem que procede. O apóstolo Tiago diz que toda boa dádiva, todo dom eterno procede do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Tudo que acontece vem do mundo espiritual. O Salmo 19 diz: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia discursa outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, não há palavras, e dele não se ouve nenhum som. Todavia, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e até os confins do mundo. Esta é a realidade, e nós, todos nós, caminhamos entre esses dois mundos. Aquele que a gente não vê, mas é cada onde todas as coisas procedem, e aquele que a gente vê, e muitas vezes o que a gente vê é um exército nos cercando. Muitas vezes o que a gente vê é uma tropa atrás da gente, querendo a nossa cabeça. Muitas vezes o que a gente percebe é só isso. E esse homem ficou atemorizado. Gente, ele estava nervoso, como muitos de nós ficaríamos. E não vem com essa, porque a grande maioria de nós, quando os problemas vêm, a gente perde noite de sono. Quem nunca viveu isso? Você está até com sono, mas de repente você chega, coloca a cabeça no travesseiro, começa a deitar, você lembra de um problema, dele vai gerando outro, daqui a pouco você está nervoso, perdeu o sono. Vai lá, toma uma água, tenta dar uma respirada, mas no final você está meio, gente, o que eu vou arrumar? Quem nunca viveu isso? Do nada, se avolumam situações, uma tropa parece que está atrás de você, doido pela sua cabeça. Mas há coisas interessantes ainda nessa passagem a refletir. Eliseu, por sua vez, está caminhando no meio da tropa, mas Eliseu parece que nada está acontecendo com ele. Enquanto Geazi está nervoso, Eliseu está tranquilo, aparentemente. E ele que era o alvo, não era nem Geazi, Geazi estava com medo até sem ser o alvo, Eliseu era o alvo. E ele estava caminhando com a tropa, e a tropa indo atrás de Eliseu, cercando. Eliseu está calmo, e diz uma das palavras mais poderosas da palavra de Deus, da Bíblia, para o moço, para o seu ajudante. Ele diz: não temas. Irmãos, quando o exército está do nosso lado e alguém fala não temas, quando a tropa está do nosso lado e alguém diz para a gente não temas, parece que ele está muito distante. Você pode até pensar: mas que mundo você vive? Como é que eu posso não temer essa situação que eu estou vivendo? Como é que eu posso não temer o mal que está perto de mim e os perigos que estão perto de mim? Quantas vezes nós somos libertados de situação sem saber? E eu me lembro de uma especial. Há alguns anos atrás, eu, um tio meu e um primo decidimos subir a serra, lá de Cardoso Moreira, subir a serra
para, chegando lá no topo da serra, pegar o nascer da lua no mar, porque dá para ver o mar de longe. Então a nossa ideia, astrônomos amadores, era chegar a tempo suficiente para que quando chegasse a lua estivesse nascendo, e aí nós tivéssemos aquele visual. Quando estou de férias, eu tiro umas fotos, os irmãos, é aquele lugar que eu tiro aquelas fotos. Mas nesse dia nós decidimos ir à noite, para pegar a lua. Só que astrônomos amadores, como nós, fizemos o cálculo errado, nem olhamos no jornal para saber a que horas a lua ia nascer. E achávamos que a lua ia nascer às 6 da tarde. Fizemos todo o planejamento. Mas na verdade é que a lua subiu às 9 horas da noite. Agora você imagina, uma escuridão sem fim no alto de uma serra. Cadê a lua? Nós combinamos com a lua e a lua não apareceu. Fizemos uma combinação com a lua e a lua nem apareceu. Irmãos, nós começamos, vamos ter que descer, não podemos ficar aqui. E fizemos um planejamento, porque desceríamos a luz da lua, né? Naqueles caminhos, e vendo, contemplando aquela majestade de Deus através daquilo ali, mas a lua não apareceu. E nós fomos descendo a serra, tropeçava, caía, rolava, porque não víamos nada, tudo escuro. Não víamos nada e descendo, e nós pegamos umas laranjas para levar, porque nós achamos lá no alto da serra umas laranjas, pegamos, amarramos na camisa, a gente caía laranja, não achava mais. O meu primo, muito bem-humorado, disse assim, mas que laranja cara essa que a gente comprou aí? Muito cara a laranja. Mas quando nós chegamos no carro, e enfim, chegamos no carro, depois de tantos tropeções, quedas e tudo, a gente falou assim, gente, como Deus livrou a gente nessa noite. Livrou a gente de pisar numa cobra, cair num buraco, dar de cara com uma onça parda. Quando a gente passava, já perto do carro, a gente ouvia, Jesus! Como a gente livrou de cachorro do mato. E de tantas coisas. Irmãos, e quantas coisas Deus livrou a gente até hoje, a gente nem sabe. Quantas vezes você esteve do lado de um exército inimigo, você não sabe. Mas Deus livrou. Mas a verdade é que quem não sabia era o exército com quem estava. Geazi amedrontado, mas o exército estava cego, porque Deus cegou os olhos daquelas pessoas para não compreenderem que era Eliseu. E de repente, irmãos, Eliseu diz para Geazi que está nervoso, angustiado, desesperado, a qualquer momento, nessa situação, nesse caminho, não tem ninguém, não tem para onde correr, a qualquer momento eles vão saber que somos nós, alguém pode passar, profeta Eliseu, tudo bem? E aí pronto, acabou tudo. Nós vamos ser. Mas Eliseu, olha para o seu moço aflito, angustiado, e diz para ele, maior o que está em nós do que está com eles. E orou por ele. E Eliseu pediu ao Senhor, Senhor, peço-te que abra os olhos dele, para que ele veja. Nós vemos ali um contexto de cegueira. O exército inimigo não conseguia enxergar Eliseu, que era Eliseu, e que era o ajudante. Mas Geazi também não conseguia enxergar aquilo que nós, que caminhamos entre dois mundos, devemos enxergar. E Deus abriu os olhos de Geazi. E quando Deus abriu os olhos de Geazi, o que ele viu? Carros de fogo, cavalos de fogo. Imagina a cena, imagina o que Geazi viu. E quando ele viu isso, mudou tudo. Quando ele enxerga isso, a coisa mudou. Porque o antes amedrontado agora é o encorajado. O antes destroçado pelo que via, agora ele é encorajado pelas coisas que não se veem, mas que são as coisas que fazem toda a diferença. Aquele que antes estava completamente desesperado, ele agora é encorajado.
para você ver que é do mundo espiritual que procede todas as coisas. E ele agora consegue enxergar carros de fogo, cavalos de fogo, e era muito maior do que aquela tropa. Aqueles que antes eram os maiorais, aquele que antes estava achando que estava cercado pelo medo, aquele que antes achava que estava cercado pelas situações adversas, agora é uma pessoa cheia de coragem. E o que mudou? Ele continuou caminhando. O que ele via ainda era o mesmo exército, a mesma situação, ele ainda enxergava as mesmas coisas, mas agora mudou tudo. Ele continuou caminhando com a mesma tropa. O que ele via era a mesma tropa. O que ele percebia fisicamente, humanamente, era a mesma tropa. Só que agora a disposição mudou, porque ele teve uma experiência extraordinária com Deus. E isso fez toda a diferença. Mesmo continuando caminhando com a tropa, agora ele sabia que ao redor dele tinha carros de fogo, carruagens de fogo. Ele agora não tinha mais medo, andando com a tropa. Ele agora não tinha mais temor, desespero, andando com a mesma tropa. Nada mais mudava o coração de Geazi. Quando nós temos uma experiência com Deus, nós podemos passar pelas mesmas circunstâncias, mas o temor vai embora. Quando nós temos uma experiência extraordinária com Deus, nós passamos pelos mesmos problemas que todas as pessoas vivem, só que agora o temor foi embora. Só que agora a dor foi embora, só que agora o desespero foi embora, porque agora nós percebemos e enxergamos pela fé a ação de Deus em nossa vida. A ação espiritual de Deus em nossa vida. Crente também tem câncer, igual o do mundo. A diferença é que os carros e cavalos de fogo estão do lado daqueles que temem ao Senhor. As pessoas enfrentam, os crentes, os servos de Deus, tanto do passado quanto do presente, enfrentam perigos de morte todos os dias, mas a diferença é que ele tem ciência de que existem carros e cavalos de fogo ao seu redor, caminhando, direcionando, nos dando tudo aquilo que a gente precisa para nos encorajar. Irmãos, Geazi não foi a mesma pessoa depois da experiência com Deus. Depois da visão que ele teve. Depois da visão que ele teve ali, aquilo mudou a sua disposição. Apesar de nada ter mudado do ponto de vista humano, físico. E há uma coisa interessante nesta passagem, que é muito rica de detalhes. Aquele exército, mesmo poderoso, estava completamente cego, porque a ação de Deus ali cegou, eles não conseguiam chegar, estava caminhando para um lugar que era um perigo máximo para aquela tropa, porque para aquela tropa pegar duas pessoas era um extremo, era de uma extrema força, era uma tropa inteira para pegar duas pessoas. Só que eles estavam caminhando sem saber, como ovelhas para o matadouro, para a capital do reino de Israel, aonde lá eles poderiam ser todos liquidados, porque aquela tropa para duas pessoas era uma força extraordinária, mas aquela tropa dentro da capital inimiga, eles eram pequenininhos, perto do poder que os exércitos de Israel teriam dentro da sua própria capital. Eles, sem saber, estavam caminhando para uma destruição. Eles, sem saber, estavam indo numa direção que poderia destruir completamente a sua vida, mas a gente aprende uma coisa interessante aqui. Eliseu estava levando aquelas pessoas para lá, não para liquidá-las, porque a passagem, aí quem já está com a Bíblia aberta já está no spoiler aí, né? Porque a passagem nos diz uma coisa muito interessante. Eliseu foi caminhando, de repente eles chegaram, entraram dentro da cidade de Samaria, e aí os olhos daquela tropa se abriram, e eles olharam, ele estava dentro da capital do exército inimigo, num grupo muito menor,
do que eles poderiam ser liquidados. O rei de Israel, quando olha eles, fala assim: posso matar? Ele fala isso para Eliseu: posso matar? Irmãos, isso nos dá uma coisa interessante, porque muitas pessoas, diante da sensação de vitória, elas querem arruinar a vida de outras pessoas. E essa foi a primeira reação do rei de Israel: posso matar todo mundo? Já que você me entregou todo mundo aqui, eu passo a espada em todo mundo. E aí nós temos uma vitória nessa batalha. Mas não teria uma vitória, porque se matasse todo mundo ali, aquela guerra nunca iria acabar. E aí Eliseu diz: não, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão dar um banquete para esse pessoal aí. Eles vão ser tratados aqui muito bem, você vai dar de melhor para eles, vão comer o melhor. E aí eles foram embora. O que aconteceu? A guerra acabou. Quando o rei inimigo viu como é que foi tratado a sua tropa, que foi lá para matar Eliseu, e matar, consequentemente, o seu moço, mas ele foi tratado, aquela tropa foi tratada com bondade. Eliseu orientou o rei a tratar aquela tropa com bondade, a guerra acabou. A Bíblia diz que quando os caminhos do homem são agradáveis ao Senhor, Ele faz até com que os seus inimigos tenham paz com Ele. E eu não estou me referindo aqui ao nosso inimigo espiritual, o diabo, o nosso adversário, esse não. Eu estou me referindo àquelas pessoas que muitas vezes são usadas pelo inimigo para nos afrontar, para nos colocar para baixo, para tirar a nossa paz, para roubar a nossa paz. Mas a Bíblia diz que quando os caminhos do homem são retos ao Senhor, são agradáveis ao Senhor, Ele faz até com que seus inimigos tenham paz com Ele. Esta é a palavra do Senhor e a orientação de Deus. Se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se ele tiver sede, dá-lhe de beber, porque assim você vai amontoar brasas na sua cabeça. O que é isso? A pessoa vai dizer: mas como? Eu só faço mal, eu só quero matar, eu só quero destruir, eu só quero acabar, e ele está fazendo bem para mim. A guerra acaba quando o amor vence esse ódio, esse tipo de ciclo do ódio. E era isso que Eliseu estava fazendo, não querendo ser mais um insuflador de problemas e de dificuldades, mas agora um agente da paz, um agente daquele que vai fazer a paz com aqueles dois povos. E ao invés de mandar matar todo mundo e dar continuidade, dizer: veja, nós somos vitoriosos, eu tenho visão de Deus para destruir todo mundo do exército inimigo. Ao contrário, ele usa a visão de Deus para promover a paz entre as pessoas. Bem-aventurados os pacificadores, diz a palavra de Deus, porque eles serão chamados filhos de Deus. Eliseu faz isso. Chama o povo, eles cegos, aparentemente aos olhos humanos, indo como ovelhas para o matadouro, cegos, e quem não leu o final da história acha, mas Eliseu está usando de toda a autoridade espiritual para acabar com todo mundo. Toda a autoridade espiritual que foi dada ao profeta Eliseu, ele está usando isso para destruir, detonar com tudo, acabar com tudo, continuar uma guerra. Mas Eliseu usa da autoridade espiritual para pacificar duas nações. Estava em guerra. Quando os caminhos do homem são agradáveis ao Deus, ele faz até com que seus inimigos tenham paz com ele. Agora, nós somos esse agente da paz. Diante das circunstâncias, qual é a nossa reação? Qual tem sido a nossa reação diante das situações da vida, das lutas que enfrentamos, dos problemas? A nossa situação é como Geazi, que só consegue enxergar as coisas sem enxergar sob a ótica espiritual. E aí nos desesperamos com facilidade, ficamos com medo com facilidade, começamos a tomar decisões erradas com uma facilidade tremenda. Nós começamos a fazer o errado com uma facilidade, não porque foi uma ação direcionada, discernida pelo Espírito Santo, mas porque foi um ato de desespero da nossa parte, começamos a fazer e demonstrar nossos medos e temores. Nós agimos como o profeta Eliseu, que em meio às situações, ele sabe que pode ter um exército ao seu lado, marchando no caminho ermo,
mas ele sabe que ao redor deste exército tem um exército muito mais poderoso, e que cujas coisas todas acontecem a partir dali, que é o exército do Senhor, que é carros de fogo e cavalos de fogo. Ele anda seguro no meio do vale, no meio das tropas inimigas, no meio das linhas inimigas, porque ele sabe que maior é o que está do nosso lado do que o que está no mundo. Do ponto de vista espiritual, João, na sua primeira carta, diz: maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Ele volta a citar as palavras de Eliseu: maior é o que está em nós do que o que está com eles. Nós somos como aqueles que caminham entre dois mundos. Mas para ter essas experiências, e é justamente por isso que essas experiências são individuais. Geazi não podia ter, o Eliseu não podia ter a experiência para Geazi. Eliseu estava vendo tudo e caminhando no meio da tropa inimiga, mas Geazi precisava ter a sua própria experiência. Muitas vezes, irmãos, nós herdamos uma fé dos nossos pais, somos cristãos porque nossos pais eram, nossos avós eram, mas na verdade falta em nós a experiência única, aquela que nós tivemos, pessoal. Deus não tem neto, Deus só tem filhos. E Geazi precisava ter essa experiência, porque enquanto ele não teve essa experiência, ele só viveu desesperado. Enquanto ele não enxergava, não era pleno do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, ele não conseguia enxergar aquilo que podia ser visto somente através dos olhos espirituais. Quando Eliseu ora por ele, ele tem a sua experiência, e aí caminham dois agora, seguros, em direção à capital do reino de Israel, em paz. Quem é você nessa história? Geazi ou Eliseu? Quem é você nessa história? Quem somos nós nessa história? Para sermos pessoas como o profeta Eliseu, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Mas para ser cheios do Espírito Santo, nós precisamos quebrar a nós mesmos. Sermos vasos quebrados. Porque às vezes nós estamos cheios de nós, mas pouquíssimo daquilo da onde todas as coisas emanam, do mundo espiritual. E nós precisamos ser quebrados por isso. Às vezes nós estamos tão cheios de informações, mas lembre-se, o que fez aqueles homens e mulheres do passado viver foi a fé. O que fez eles terem todas as experiências com Deus foi a fé. O que os sustentou durante todo esse tempo foi a fé. O que fez Eliseu ver as carros e carruagens de fogo não foram as oblações e ofertas e sacrificiais, conquanto elas eram uma referência de uma adoração, mas foi a fé de Eliseu que fez ele enxergar os cavalos e carros de fogo e passar no meio das linhas inimigas e caminhar seguro, sabendo que quando está cheio do Espírito Santo, as tropas são cegadas do mal. Foi assim que essa história aconteceu. É necessário nos quebrarmos diante do Senhor, vasos quebrados diante do Senhor, para que possamos enxergar aquilo que, apesar de caminharmos sobre dois mundos, a gente só consegue enxergar o outro através da fé. Em pedaços minha alma estava, mas por sua graça refeito sou, sem nada em troca fui resgatado.
Muitos anos mais tarde, o autor da carta aos Hebreus nos exorta como crentes a seguir a paz uns com os outros e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O que Geazi viu naquele dia foram os carros e cavalos de fogo. O que Eliseu viu naquele dia é a possibilidade de fazer a paz entre duas nações. E o que você vê hoje? As circunstâncias que você vive hoje, as situações. Mas para experimentar o extraordinário de Deus, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. E isso é o que faz toda a diferença, queridos. Toda a diferença. Eu te pergunto, você gostaria de ser cheio do Espírito Santo? Quer isso? Se você quer, fique em pé. Quero convidar você a ficar em pé. Eu quero orar pela sua vida. Com coragem, com fé. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Quero experimentar o extraordinário. Eu quero ver, enxergar as ações de Deus no mundo. Mesmo que eu não consiga tocar, eu quero enxergar essas ações do Senhor no mundo. Senhor, obrigado pela Tua palavra e pelos ensinamentos de tempos tão antigos, ó Deus, mas tão atuais para a nossa vida. Ó Deus, eu quero pedir ao Senhor a Tua bênção sobre a vida de cada irmão, pedindo, ó Deus, um quebrantamento espiritual para reconhecermos aquilo que precisamos reconhecer em nossa vida, pecados ocultos que impedem muitas vezes, ó Deus, de enxergarmos as coisas espirituais, as experiências extraordinárias com o Senhor. Eu quero pedir que os Teus servos sejam cheios do Teu Santo Espírito, ó Deus, para enxergar as ações do Senhor, mas também discernir as ações do mal, ó Deus, para que possamos todos viver para agradar ao Senhor. Ó Deus, abençoe o Teu povo, fortaleça, ó Deus, as nossas mãos, direciona-nos, ó Deus, a Tua verdade, nos livra do mal, dos perigos, em nome de Jesus. Amém, amém. Diga para a pessoa próxima a você que o Senhor te conceda uma semana de vitórias. Dê uma palavra de bênção, que o Senhor te conceda uma semana de vitórias, de vitórias. Amém? Amém, glória a Deus, glória a Deus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e que as consolações do Espírito Santo esteja com todo o povo do Senhor, agora e para todo sempre. Amém, amém.